Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma hora do aplicador. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como se aplica PPF nos faróis. Quer pegar essa dica, quer mandar bem aí, ó? Fica atento ao passo a passo, não pula etapa que vai dar certo aí para você também. E você que está pensando em vir para a aplicação de adesivos, se liga que a gente está precisando muito de bons profissionais. E se você ainda não é da área, é de qualquer outra área e quer entrar, aproveita esse momento que o mercado está muito aquecido e a gente está precisando muito de mão de obra. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira ou ganho extra aí, vem para a aplicação de adesivos que a gente precisa muito de você. Alguns dos meus alunos já estão ganhando um bom dinheiro trabalhando com PPF. O PPF é Paint Protection Film, né? Ele significa o filme de proteção de pintura e ele é destinado à proteção não só da pintura, mas de outras partes como faróis, multimídia, parte interna do veículo. A gente utiliza muito esse produto. No caso de motos, aquelas motos que tem aquelas bolhas na frente, sabe, aquela proteção de acrílico, ali também é utilizado o PPF. O PPF também é utilizado muito em conchas de portas, né, da maçaneta, ali onde fica pegando a unha, né, para proteger. O cantinho das portas também. Então tem muitas formas que você pode oferecer o PPF. Tanto ele full, quando você aplica em todo o veículo, é proteção total do veículo. A gente tem as opções de proteção da frente, né, o kit frontal, que basicamente paralamas, para-choque, capô, tem gente que aplica só até metade do capô também, eu prefiro aplicar inteiro. Faróis, retrovisores e aquela partezinha de cima ali, ó, do teto, esse é um kit frontal. Se você quiser fazer inteiro o veículo, tem essa opção também. Hoje nós vamos focar nos faróis, técnicas para aplicação específico de farol. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro com os retalhos de PPF, porque esses pedaços seriam jogados no lixo e a gente vai aproveitar para fazer um bom dinheiro aqui. A gente vai começar, pessoal, dando uma lavada, né, no frontal aqui do veículo, né? Eu não preciso lavar o veículo inteiro, mas se o meu cliente for vir para fazer aqui na minha oficina, né, eu vou pedir para ele trazer o carro limpo e se ele não trouxer, sim, eu vou fazer uma lavagem completa no veículo. É muito importante a limpeza, porque a gente está falando de uma película transparente e que ela tem bastante estática, principalmente quando a gente abre ela do liner. Como ela tem dois liners, geralmente, né, não são todos os PPFs, mas boa parte deles tem dois liners. Um na parte de trás, que é o tradicional, onde fica protegendo a parte da cola do material, e outro na parte do frontal, que fica protegendo a parte frontal para que ele tenha aquele aspecto lisinho sempre, beleza? A gente vai aqui trabalhar os faróis, vamos fazer o envelopamento com PPF aqui dos faróis, né? A proteção, na verdade. Isso é muito bom, pessoal, para aumentar o brilho, para quando você tem um farol que também foi feito aquele... às vezes você tá com um farol meio amarelado, aí o pessoal precisa dar uma lixada aqui e tal, você tira um pouco da proteção do farol. Acontece que se você só fizer isso e não passar nenhum verniz nem nada por cima, ele tende a amarelar muito rápido. Como o PPF tem uma proteção UV, então essa proteção, galera, a gente utiliza para proteger tanto dos raios UVs quanto de pedrinhas que voam principalmente para quem pega bastante estrada aí. Então, o ideal aqui, galera, é a gente fazer a proteção. E mesmo que for um farol que você não tenha feito nenhuma manutenção nele, vamos por assim, mesmo assim, galera, é legal você pôr o PPF para proteção, principalmente de pedrinhas. Esse produto é um produto que a gente oferece como produto de entrada, né? Então o teu cliente vai vir, vai fazer o farol, vai gostar, aí já vai fazer o kit frente, o kit proteção e tudo mais. Então, galera, é um produto de entrada. Se você for pensar em um funil de vendas, esse é um produto de entrada. Então, pessoal, aqui, como eu falei, o carro tá sujo e a gente vai fazer uma limpeza. Eu vou fazer uma limpeza
só nessas partes que encostam na peça. Quando eu for abrir o PPF, é legal eu jogar um pouco de água no ambiente para que essa água faça baixar a estática, né? Essa água também vai capturar partículas que estiverem no ar e que podem vir a contaminar o PPF. O PPF, galera, o ideal é a gente utilizar depois, na hora da aplicação, água desmineralizada ou pelo menos uma água filtrada, né? Então, aqui eu vou fazer essa limpeza inicial aqui. Essa lavagem inicial do veículo, né? Eu vou focar mais na parte frontal, mas eu vou deixar aqui, ó, essa parte aqui toda úmida, para que as partículas que estejam lá não venham aqui para essa parte. Lembrando, pessoal, que o ideal é lavar o veículo inteiro. Posso até fazer uma aula de lavagem aqui, essa lavagem preparatória para o envelopamento, seja para o PPF ou envelopamento tradicional. Posso até fazer uma aula para vocês. Se você acha que vale a pena fazer essa aula, deixa um comentário aí que eu quero aula de limpeza, vai. Não adianta, pessoal, a gente lavar somente a peça que a gente vai trabalhar, né? Como são peças pequenas aqui, ok a gente fazer esse tipo de lavagem aqui. Todo mundo sabe aí que não é o ideal é a gente ter o carro todo limpo, mas às vezes a gente precisa também, pessoal, pensar na questão de tempo de aplicação, né? Quando eu tenho uma empresa, eu preciso que ela me traga lucro. E se eu demorar muito em determinados trabalhos, eu não tenho lucro. Então, assim, esse tipo de trabalho, vamos fazer só o farol, não demanda que eu lave o carro completo. Mas o ideal é que eu tenha o carro limpo. 2 parênteses. Fala sobre essa luva aí que você tá usando e o que você tá passando no carro. Ótimo. Era só água ou é água É água com sabão. No caso neutro? aqui eu estou usando um sabão, um shampoo, né? Que ele é específico para... Um shampoo com pH neutro. Shampoo com pH neutro. Quem não tiver esse shampoo pode usar aí um Johnson também. Esse daqui, ó. Aquele de bebê. Esse de bebê. Mas é bem mais caro, né? O shampoo Johnson, um de 400 ml, custa em torno de R$ 40, né? Mais ou menos. E esse shampoo que é para lavagem de carros, ele custa em torno de R$ 50, só que é 5 litros. Então eu tenho 5 litros contra 400 ml. Então faz todo sentido a gente utilizar. Mas, por exemplo, na minha cidade não tem, aí o recurso pode ser um shampoo neutro infantil. Shampoo, isso, de pH neutro, isso. pH neutro. Uma parte boa, galera, da gente trabalhar com envelopamento automotivo, ou aplicação de adesivos em geral, é justamente você poder estar com a sua família, né? Você pode fazer esse trabalho na sua garagem, ou atender delivery, não precisa necessariamente você ter um espaço como esse para trabalhar. Eu conheço bastante aplicadores e eu também no começo trabalhei muito somente atendendo delivery. Eu ia até meu cliente, levava minhas ferramentas e executava meu serviço. Então, uma parte muito bacana dessa profissão, que é essa profissão
nos proporciona é justamente poder estar com a nossa família, ter mais tempo aí para nossa família, né? Sara. E assim, por ser uma profissão tranquila, assim, eu conheço muitas pessoas, muitos profissionais aí que já estão passando aí de pai para filho, né? Então, o meu filho quer ingressar numa profissão aí. Galera, é uma profissão que está começando aí, tem poucos profissionais ainda, mas é uma profissão que tem muita demanda, né? E assim, dá um dinheiro bacana. Então, vale a pena aí se pensarem em ser aplicador de adesivos, caso você ainda não seja. Então, beleza. Seguindo a sequência aqui, a gente fez aqui a lavagem. Eu posso tanto passar aqui um rodinho para dar uma secada, né? Ou eu posso um rodinho aqui de silicone, galera. Ou posso passar um pano, né, específico para secagem aqui, para me secar essas partes. E se eu não secar, galera, essas partes, é relativamente tranquilo também, porque a gente vai trabalhar uma aplicação úmida aqui, então não precisa se preocupar tanto com essa parte da secagem. É mais a parte da limpeza mesmo. É importante cuidar bastante na limpeza. Beleza. Agora, galera, eu vou para a parte da descontaminação. Eu vou abrir aqui o capô, vou deixar ele aberto, porque eu vou trabalhar ali, eu vou ter mais espaço para trabalhar. Ó, galera, e a arte tá aqui, ó. Aqui o envelopamento que eu fiz na interna do capô aí já faz alguns meses e tá ali intacto. A gente tem um vídeo que eu mostro como eu fiz aqui, foi bem bacana também e tá durando bastante. Agora, pessoal, eu vou usar aqui um produto chamado Clay Bar. Esse produto é uma argila abrasiva e ela serve como descontaminante. Vou passar rapidinho aqui. Se você quer que eu faça uma aula sobre Clay Bar, põe Clay Bar aqui nos comentários para mim saber que faz sentido para você uma aula dessa daqui também. Eu preciso lubrificar aonde eu vou passar Clay Bar. Então, eu preciso jogar água com o shampoo neutro ou shampoo de lavagem de veículo ou shampoo de bebê, o shampoo Johnson. Existe uma outra opção também, é o V-Lube, ele é da Vonix. Ele é específico para lubrificar quando você vai passar Clay Bar. Então, V-Lube é uma opção também. A outra opção é o shampoo Johnson ou o shampoo de lavagem de veículo neutro. Cada um tem sua formulação, a sua proporção de produto para volume de água. Então, cada um é diferente. Então, vou passar aqui minha Clay Bar no farol. Vou descontaminar ele. Qualquer marca de Clay Bar? Essa daqui é uma Auto América. Auto América. Mas pode ser qualquer marca. Pode. Clay Bar tem vários níveis de abrasividade, né? Aí cada uma é indicada em uma situação também. Falei e vou falar de novo. Se vocês querem a aula sobre Clay Bar, comenta aí. Eu quero saber o que vocês estão querendo aprender, galera. Que daí eu faço as aulas aqui para vocês. A hora do aplicador é justamente para isso, para que eu possa mostrar para você técnicas, produtos, mostrar opções para você fazer aí os seus trabalhos, né? Já vou fazer o outro aqui também. Esse farol tá bem contaminado. Nossa, tá bem. Como é que a gente sabe que tá bem contaminado? Você sente ao passar Clay Bar? Ao passar, ele faz até um barulho. Ele tem até um barulhinho. Tipo um atrito, assim? Um atrito.
Pessoal, se eu desmontar aqui esse farol para fazer o envelopamento aqui dele com o PPF, é melhor ainda, porque daí eu consigo trabalhar melhor. Mas eu digo assim que você consegue ir até o finalzinho dele aqui. Não é um problema se eu deixar. Por outro lado, também fica mais fácil de eu travar ele, travar o PPF aqui quando eu for fazer a aplicação também. Então tem prós e contras, né? Tem gente que gosta de guardar a clay bar molhada dentro da água, assim, deixar ela dentro d'água. Eu não faço isso até porque eu preciso carregar ela para cima e para baixo. Aí quando eu viajo, daí é um pouco difícil para mim. Mas qual que é a ideia de guardar ela na água? Deixar ela lubrificada. Sabe? Para ela ficar úmida? Eu nem sei na real se faz tanto sentido isso. Tem que ver qual que é a indicação de cada fabricante também, né? Mas eu sempre deixo na caixinha assim, ó. Dura pra caramba. Você não pode deixar cair no chão. Eu ia falar isso, até ela cair no chão. Caiu no chão, dificilmente você vai recuperar. Isso que você tá passando agora é só água? Agora é só água para tirar esse sabão. Já vai clarear mais só de passar clay bar. Mudou de cor. Então, isso o PPF vai proteger também para que ele permaneça dessa forma. E o PPF aqui vai aumentar o brilho também do plástico aqui, né? Do acrílico, né? Às vezes pode ser vidro também, mas nesse caso é acrílico. Eu acho que é acrílico, é um plástico. Provavelmente é acrílico, né? É que tem outras opções de plástico, né? Acrílico, PTG, policarbonato, tem diversos tipos de plástico. Então aqui, galera, beleza, a gente já fez a limpeza e agora a gente vai começar a trabalhar a aplicação. Primeiro, eu vou pegar lá meu retalho, né? Esse daqui é um retalho, né? Vocês podem ver até pelo tipo de corte dele aqui, ó. É retalho mesmo, isso daqui ia para o lixo. Ao invés de jogar no lixo, eu vou ganhar dinheiro com ele. Então eu vou posicionar aqui, pegar uns ímãs para me ajudar. Ó, vou posicionar ele aqui, vou achar o melhor ângulo e vou tirar os excessos. Né? Não vou tirar muito excesso aqui nesse momento. Vou só cuidar para que eu tenha material suficiente. Esse material aqui pode virar conchinha de porta, então. PPF, a gente não joga nada fora. A gente aproveita demais esse produto. Então assim, beleza, posicionei, né? Vi que ele dá suficiente. Eu tenho outras maneiras de fazer, né? Eu posso fazer aqui um molde, né? Ou eu posso posicionar aqui e utilizar direto esse pedaço. Se eu for fazer um molde, galera, eu vou utilizar uma fita crepe aqui, ou um outro adesivo, ou uma máscara de transferência para fazer esse molde aqui. Vou tirar um pouco mais aqui, porque estou vendo que ainda tem um pouco de sabão aqui. Aqui também vou jogar um pouco de água aqui no ambiente, né? Deixar tudo molhado. Quando eu for abrir aqui, galera, eu posso utilizar, jogo água no meu PPF também, para evitar um pouco que ele tenha estática. E agora eu vou utilizar uma solução de aplicação. Vou aplicar minha solução de limpeza aqui, de aplicação, na verdade, no farol. Vou pegar meu PPF, vou posicionar aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a ancoragem, né? Aqui de um lado e vou puxar para o outro. Como aqui eu não consigo fazer a ancoragem, por conta que eu tenho a grade aqui, eu não tenho aonde travar ele aqui,
eu vou ter que obrigatoriamente travar desse lado. Aí, galera, agora a gente vai começar a utilizar espátulas adequadas, né? Eu não posso utilizar essa espátula tradicional de plástico. Eu vou A utilizar... espátula de envelopamento. Isso, espátula de PPF, elas são essas espátulas emborrachadas. Eu tô gostando bastante de usar essas que tem um lado fosco e essas aqui que são da Apple também. Tá. É da Yellow Tools, na verdade. Por que as espátulas de PPF são emborrachadas? Porque eu preciso de mais pressão, né? Eu preciso de mais pressão e como eu trabalho com água, a pressão da borracha faz mais sentido porque ela se molda melhor e tira mais a água debaixo do PPF. Está relacionado também com evitar riscar o material ou não? Também. A espátula de borracha, ela Risca menos. risca menos. Então aqui vou fazer minha ancoragem. E agora eu vou puxar o material para que eu molde bem o meu farol. Então vou vir aqui, ó. Vou levantar. Como eu tenho lá ancorado, eu vou tracionar aqui, ó, para que molde o meu farol. Vocês viram que parece que já está aplicado, né? Agora eu preciso lubrificar a parte de cima para daí vir com a minha espátula aqui e fazer a minha aplicação. Eu posso aplicar qualquer PPF no farol? Até onde eu sei, sim. Você não vai aplicar um PPF preto, por exemplo. Não, mas eu digo assim, porque tem diferença, né? Entre o PPF não é tudo igual. Não. Tem diferença tem de. diferença. Mas até onde eu sei, dá sim. Ó, aqui, ó, eu já começo a ter algumas ruguinhas aqui. Por quê? Porque essa parte aqui é mais alta. Por isso que eu falei que às vezes é mais fácil a gente aplicar com a peça fora. Porque daí eu não tenho essa parte, essa ondulação mais alta. Ó, aqui também, ó, tá vendo? Aqui ele já vai dificultar um pouco minha aplicação, porque ele tá mais alto. É muito difícil tirar um farol? É 3 parafusos. Nesse caso aqui, né? É mais o trabalho de tirar, fazer a limpeza e depois colocar de volta. Como é que é? Trabalho de tirar, fazer a limpeza dele e depois colocar de volta. Isso, exatamente. Então, basicamente a aplicação do PPF, a parte mais difícil é justamente você acertar esse molde. É também uma questão bem pontual, assim, em relação à contaminação. Então a gente tem que cuidar muito em relação à contaminação do produto. Aqui, ó, a gente pode perceber que está um pouco mais difícil colar essa parte aqui, que ele está ficando ondulado. Por quê? Tem essa peça que ela é mais alta e aqui, ó, tá ficando, tá um pouco mais difícil de acertar a aplicação. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Eu posso tirar um pouco do excesso. Não preciso tirar muito agora, galera. Eu só quero tirar suficiente para que essa peça, o para-choque, aliás, não me atrapalhe. Cuidado aqui para não vir fazendo um risco no carro, hein? Passar esse estilete aqui. Ele tá bem perto. Então, cuidado aqui para não vir fazendo um risco. Agora, como eu já não tenho a parte alta ali, ó, já começa a ficar mais fácil de posicionar o PPF dele e parando ali. Ah, vamos supor que eu já esteja com uma certa dificuldade.
Alguns PPFs você não pode voltar, porque se você voltar aqui, ó, depois de passar a espátula, você pode danificar ele. Ele fica manchado? Ele pode ficar manchado. Então aqui, ó, E aquele PPF que regenera? Dá para fazer isso ou não? dá. Só que ele regenera o frontal, ele não regenera Se manchar atrás, já era. se manchar atrás, né? Que é o que pode acontecer aqui. O ideal é não voltar depois que passa a espátula. Mas se necessário for, a gente pode sim voltar, mas a gente tem que tomar cuidado, ver se não acabou manchando. Se manchar, é pegar outro pedaço e fazer. Ó, vocês percebem que agora as ondas elas ficaram nessa direção e não nessa direção. Olha como ele abraçou melhor aqui. Agora eu vou abrir aqui, ó, e vou tirar essa onda aqui para baixo. Ó, tá vendo como ele já tá abraçando melhor aqui a peça? E no caso do PPF, não tem o risco dele fazer aquelas rugas que não volta mais, né? Tem esse risco. Tem esse risco, Mesmo ele estando molhado? sim. Aquelas marcas que Aquelas dobra, ruguinhas, assim, aquelas sim, dobrinhas que você não consegue tirar no sempre adesivo tem. comum. Sempre tem. Se a gente não cuidar, vai ficar assim. Ó, eu vou começar a fazer cortes de alívio aqui. Os cortes de alívio você faz nos pontos de tensão, né? Para Isso, exatamente. soltar a tensão do material e Isso. facilitar Ó, a moldagem. isso. Ó, como eu tenho um negócio que vai para cima aqui, ó, da peça, eu vou jogar um pouquinho para baixo dele aqui. Dele. Ó, percebe que já cheguei lá, né? Aqui, ó, na parte de cá, eu ainda tenho esse travamento aqui, que eu precisei no começo. Então eu posso tirar esse travamento e jogando o PPF aqui para cima. O PPF é legal quando eu puxo aqui, ó, ele não dá aderência no exato momento que você passa a espátula, como é o envelopamento tradicional. Às vezes você tem que empurrar e Isso, e segurar ele travar. pressionado um tempinho para ele ativar a cola dele. Aqui, ó, eu vou tirar um pouco mais desse excesso, né? Vou continuar esse corte aqui. E o PPF você não corta ele até o final, né? Você marca e daí destaca. Isso. Na verdade, essa ideia de você cortar e depois destacar, a gente pode usar para todos os materiais. O vinil autoadesivo também, sabe? Não é só para PPF. É uma ideia que funciona bem. Ó, Porque tá aí vendo? você evita de riscar a peça, né? Exatamente. Ó, aqui falta. Eu posso ir tirando os excessos que ele vai se moldando. Ó, tá vendo? Eu dou um tempinho, aí ele gruda. Só que como eu tenho uma peça mais alta aqui, ele tende a voltar. Então eu vou lá, não preciso caprichar tanto nesse primeiro corte, né? Eu só quero dar um corte aqui para ele aliviar a pressão. Depois eu vou fazer o corte definitivo. Ah, eu quero fazer o corte definitivo logo de cara. Tudo bem. Se quiser fazer, se achar que é uma boa, não é um erro. Aqui eu vou tirando os excessos de material, né? Para ir assentando melhor o PPF.
vendo que praticamente já não dá para perceber que a gente tem uma película aqui, né? Ela tá bem transparente já, né? Uhum. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um tempo, deixar secar aqui, É o tempo de cura? dar um tempo de cura antes do corte definitivo. Enquanto isso, eu vou fazer o outro farol. Tá. Quanto tempo seria esse tempo de cura? O Porque eu tempo acho que pode variar é, de material para material, né? varia de material para material e varia da temperatura ambiente também. Temperatura, umidade ambiente tem diferença também. Se eu tiver em temperaturas mais baixas, esse tempo se prolonga. Se eu tiver em temperaturas mais altas, esse tempo é um pouco mais curto. Tá. E como é que eu sei que o meu material tá pronto para fazer o acabamento? Ele vai dar uma aderência bem forte quando você, por exemplo, quando você fizer o capô e você dobrar ele, ele já vai parar. E quando ele estiver voltando ainda, ou tem alguma solução que você aplicou e não tirou toda, né? Ou ainda não deu tempo de cura dele. O ideal é a gente fazer esse acabamento só amanhã. Então, aqui, por exemplo, ali onde tá fazendo essas dobrinhas embaixo, Uhum. isso. A hora que você conseguir passar a espátula e ele ficar, Sim. é porque tá ok para finalizar, é isso? Isso. Eu posso acelerar um pouco esse processo usando soprador. Eu posso usar também um vaporizador para que eu consiga acelerar esse processo. O vaporizador ele vai me ajudar bastante também quando eu precisar modelar uma peça complexa e estiver sendo muito difícil modelar só na puxada, só na passada de espátula. Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui com o vaporizador? O primeiro jato sai água bem quente, então se essa água me molhar, provavelmente eu vou ter uma queimadura aqui. Então, ó, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Essa água tá bem quente. Agora, só na fumaça, dependendo da distância aqui, ó, não é exatamente um problema, ela não vai queimar a minha mão. Só que lá no vaporeto, aqui na peça, eu vou usar um pouco mais próximo. Ó, vou dar uma aquecida. E quando eu achar que já aqueceu o suficiente, eu venho passando a espátula de borracha. Ó, vocês percebem que aqui já resolveu a situação. Eu posso ir fazendo isso toda a extensão aqui da peça. Tá. Tecnicamente, para a gente entender, o que o vaporeto faz aí? Qual que é a função dele? Ele Ele tá aquece. ajudando a secar o PPF, é isso? Também é dupla função. Ele deixa mais macio a película, mais macia, e ele também acelera um pouco o Que o processo de calor vai secagem. acelerar a Só secagem que se eu usar da o solução. soprador aqui, eu vou queimar o coat dele, que é essa primeira camada, a camada protetiva dele. Então eu evito utilizar a sopradora aqui. A tendência é utilizar mais pelo lado de dentro, né, para ele secar mesmo, e não pelo lado de fora, onde eu posso atingir a película, o frontal dela. Essa camada protetiva que você está falando não é aquela camada de proteção que você remove depois de aplicado. Não. É uma camada que é do PPF mesmo. A gente chama de coat. É a primeira camada de proteção. Sabe um vídeo que eu lancei? Eu lancei mostrando a regeneração, quando você passa uma escovinha. Sim, a autorregeneração. Autorregeneração, aquilo que faz é o coat. Ah. Se eu queimar esse coat, eu perco essa característica. Então, se for um PPF autorregenerativo, se você queimar o coat, ele não vai autorregenerar. Exatamente. Ó, tá vendo? Resolvido o problema aqui das ruguinhas. Mas eu vou deixar ele pensar um pouco aqui, descansar um pouquinho.
Tá. Eu poderia nesse momento fazer o acabamento ou é melhor a gente esperar deixar ele descansar um pouco? Pode, mas eu prefiro deixar descansar. Não é errado fazer o acabamento agora, mas o recomendável é que deixe ele descansar um pouquinho. Quanto tempo mais ou menos tem que ficar? Ideal, 24 horas. É o ideal. Eu preciso fazer um pouco, deixar um pouco menos e tal. Eu não tenho todo esse tempo, meu cliente vai pegar na parte da tarde. Eu posso utilizar uma solução secante para aplicação que vai facilitar a minha situação. Essa solução secante está em outro vídeo que eu fiz aí falando sobre álcool isopropílico. Eu dei a fórmula dela lá, então se você quer, assiste esse vídeo lá. Vou deixar até um card aqui para você poder assistir esse vídeo também. Então, de novo, eu vou passar um pouco de água aqui para diminuir a estática quando eu abrir esse material. Vou jogar água no ambiente, né? Para que também não suba partículas. Então agora vou abrir esse material, né? Vou aplicar a solução que eu uso para aplicação. Esse lado é basicamente replicar o outro lado que você mostrou antes, né? Isso. Molhei, abri, né? Molhei para diminuir a estática, abri o material. Molhei a superfície, molhei a parte da cola. Agora eu preciso jogar um pouquinho de solução aqui para quando eu passar a espátula aqui ela não ficar agarrando, né? E agora eu vou dar tensão para esse lado. Eu vou tracionar o material aqui, ó, e fazer ele moldar bem a minha peça. Aí no caso você vai ter que travar no para-choque, né? Porque tem a grade Travo aí. na própria peça aqui, ó. Ah, tá. É que você travou o outro lado já, né? O outro lado lá tá travado. Se eu não travar um dos lados, não tem como aplicar, né? Difícil. Porque daí ele fica escorregando. A não ser que tiver outra pessoa para te ajudar, mas geralmente, mesmo se tiver outra pessoa, a gente sempre faz o travamento, né? Trava lá, estica. Você viu que esse daqui moldou bem mais do que o outro, né? Sim, Por quê? ficou Eu bem. dei mais tração e aquele lá eu tinha um bico menor aqui. Então tava ruim de pegar. Esse daqui eu consegui pegar com as duas mãos. Você diz Essa sobra aqui, o ó. retalho que você tinha. Exatamente. Então assim, se eu tiver um retalho muito em cima do laço, quando eu tenho uma peça muito curva, como é o caso do farol aqui, já fica um pouco mais difícil de fazer essa modelagem. Olha como ele tá praticamente pronto já, ó. Desse lado ele moldou quase 100%. Mas é justamente por isso, né? Por conta dessa diferença do retalho que eu tinha lá. Então, se você tiver um pedaço de retalho um pouquinho maior, facilita a tua aplicação e vai diminuir o teu tempo de aplicação também, né? Exatamente. Vou tirar um pouco dos excessos aqui. Que aqui você não precisou nem fazer o corte de alívio, né? Ele já moldou. Exatamente. Mas porque eu tinha mais material para puxar. Quando eu tenho muito pouco material, a sobra é muito pequena, eu tenho dificuldade nessa hora. Vou jogar ali para baixo. Tá praticamente pronto já. Quando acontece isso é lindo, sabe? Bom se cesse sempre. Não, mas e você vai pegando o jeito também, sabe? O que acontece é quando você faz mais de uma vez a mesma peça,
você já vai entendendo como ela funciona, pro lado que tem que puxar e tudo mais. Vou tirar um pouco desse excesso aqui, ó. Ah, se desse lado não vai precisar nem de vaporeto, né? Não, não vai. Ajuda bastante também é a gente fazer moldes, né? Ao invés de usar a peça inteira aqui, eu posso fazer um molde do farol, recortar aquele pedaço e fazer só esse pedaço. Então, tem essa possibilidade também. Eu posso fazer uma aula mostrando para vocês aí como fazer isso. Coloca a palavra molde nos comentários para mim saber que essa aula de como fazer molde de peças menores, se ela faz sentido aí para você. Então aqui, beleza, galera. A gente já fez toda a nossa aplicação do PPF, né? Eu posso deixar ele aqui pensando, né, tendo esse tempo de cura, ou eu posso vir aqui fazendo meu acabamento também. Então, desse lado aqui, eu vou fazer o acabamento direto para vocês verem. É ruim que às vezes a gente se perde no corte. E o corte você faz aonde? Rente ao final da peça? Um pouquinho antes do final da peça, nesse caso aqui. Em alguns casos, eu posso fazer o acabamento dobrando. No meu caso do capô, eu posso fazer o acabamento dobrando. Nesse caso aqui, ó, eu acabo um pouquinho antes do final da peça. Lembrando que isso daqui é uma película de proteção. A gente não trabalha muito estética com ela, a não ser que a gente estiver trabalhando produtos coloridos. Aí faz sentido a gente cuidar mais dessa parte da dobra e tal. Mas para uma questão de proteção também, em algumas peças faz sentido a gente dobrar, em outras não. No caso do farol, ele tem uma parte bem áspera na parte de baixo aqui, então não faria tanto sentido assim eu trazer ele dobrando. E você tá só marcando o material e vai destacar ele na hora que você puxar, né? Exatamente. Ó, tá vendo que o material vem rasgando onde eu marquei? Ele vai destacando, né? Então eu marquei ele aqui e daí vim rasgando. Vou dar mais uma pressãozinha aqui no final. Grudar bem essa parte. Mas mesmo ele estando bem moldado aqui, ó, não significa que esse material já curou. Preciso dar o tempo de cura dele. Quando o farol tá muito amarelado, você acha que vale fazer um polimento, algo nesse sentido antes? Porque a clay bar, ela não vai tirar completamente, né? Ela vai tirar, tipo... A clay bar vai tirar os contaminantes que tiver em cima. Mas, por exemplo, Mas se o farol tiver muito amarelado, o ideal é que eu faça um polimento, sim, antes de fazer Pra a recuperar, aplicação né? do PPF. Isso, E aí depois você aplica a proteção. isso, exatamente. Até porque não é tão barato assim a gente fazer a proteção aqui com PPF. Então, se eu oferecer para o meu cliente um produto
que não esteja adequado, em uma superfície que não esteja adequada, ele não vai ter tanto aproveitamento por tanto tempo. Então, sim, vale a pena fazer um O resultado polimento final antes. não vai ser tão legal, né? Não, não vai. Aqui eu tô penando para fazer entrar essa. Ele tem uma curvinha no final do farol aqui. Um pouco difícil fazer ele grudar. Ele está debaixo dessa peça aqui já. Aqui já é excesso de zelo, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e tirar essa parte porque é uma parte que não vai ficar aparente. Ó, outra ferramenta que vale a pena ter é essas pinças aqui, ó. Quando você faz esses cortes, para pegar ele às vezes é difícil, né? Principalmente quando está embaixo de outra peça, como é o caso aqui. E daí a pinça vai me ajudar. Ó, fica mais fácil de tirar esses pedacinhos. Então faz sentido ter uma ferramenta dessa daqui também. A gente tem pinças que são retas e tem essa daqui que são curvas, né? Coloca ela em cima da mão para mostrar. Tá. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Contra o verde aqui vai ser mais fácil. Então essa pinça, ela é curva. A gente tem umas que são retas. Eu prefiro essas curvas. Eu utilizo mais elas. Então, tá aqui a aplicação, tá feita a aplicação aqui do PPF, tá feita a proteção desse farol. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo mostrando como fazer proteção de farol com PPF, o passo a passo aqui para vocês não se perderem nessa parte e para vocês poderem oferecer aí um serviço de qualidade para os seus clientes. Se você quer informação de qualidade, dicas de qualidade, cola na gente, já segue aí, ativa o sininho que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui para você. Valeu, galera!